de alegria, porque esse texto fala sobre a multiplicação de pães e peixes. E é um texto muito conhecido na Bíblia e é tão importante esse texto que ele está registrado nos 4 evangelhos. Todos os evangelistas resolveram narrar esse episódio porque esse episódio foi de uma magnitude tamanha que todos eles resolveram colocar nos seus escritos, nos evangelhos, esse episódio, essa passagem. O evangelho de João tem uma característica diferente dos demais, porque o evangelista João, ao escrever esse evangelho, ele quis mostrar, apresentar sinais que pudessem provar, testificar que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus. Portanto, o evangelista João ele vai separar esses sinais para que nós, os leitores, você e eu, pudéssemos, ao ler esses sinais, ter a convicção, ter a certeza de que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. Portanto, esse sinal, esse milagre, João resolveu colocar no Evangelho porque no entendimento de João, esse sinal revelava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Era e é o Filho de Deus. Se você perceber, o que é um sinal? Sinal é uma realidade visível que aponta para uma realidade maior do que aquela realidade visível. Conseguiram compreender? Sinal é uma realidade visível. Você está vendo a multiplicação de pães e peixes. Mas aquilo dali não é tudo. O sinal aponta para uma realidade ainda maior, além do próprio sinal que se pode ser visto, notado e percebido. Portanto, todo sinal ele tem essa característica de apontar para uma realidade muito além daquela que se pode perceber e ver com aquele milagre que foi sendo feito. Aqui nesse texto, Jesus acabou de atravessar o lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Esse mar tem a distância de 20 quilômetros por 11 e Jesus saiu dali, atravessou esse mar, chegando do outro lado tinha uma multidão atrás dele. A multidão estava querendo Jesus, o Jesus que faz milagres, o Jesus que é rei, o Jesus que faz os desejos, as minhas necessidades sejam supridas apenas aqui nesse nível físico, material, no hoje, no presente. E Jesus saiu, mas o problema é que quando ele chega do outro lado tinha uma multidão. O problema é que começou a entardecer e o próprio Jesus, segundo a narrativa de João, faz a pergunta. Jesus olha e faz a pergunta, como que nós vamos dar de comer a esta multidão? Está tarde, não há mercado aberto, e se há mercado aberto não há dinheiro, os problemas se agravam. Como que o povo vai comer? E é interessante, meus irmãos, é que eles estão diante desse problema. E na narrativa de João, quem percebe a necessidade do povo é Jesus. Eu fico impressionado com isso, que os outros evangelistas, eles vão dizer que os discípulos é que fazem a pergunta a Jesus. Mas João, presente ali, ele olha e fala assim que Jesus, percebendo a necessidade do povo, faz a pergunta. E quando você vai ver o texto comigo, de João no capítulo 6, vou pegar minha Bíblia aqui, quando você vê João no capítulo 6, próprio Jesus é quem faz a pergunta. E ele diz, olha para você perceber no verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão tinha com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? É interessante aqui, porque Jesus sabe do que vai fazer, sabe a solução, mas Jesus pergunta, Jesus testa. E aí, Filipe vai dar uma resposta. A resposta de Filipe está a partir do verso 6. Mas isso dizia Jesus para experimentar, porque Jesus sabia o que ia de fazer. No verso 7, Filipe vai dizer,
não bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. É interessante aqui que Filipe está falando, Senhor, nós não temos 200 denários, mas se tivéssemos, não seriam suficientes. O interessante, meus irmãos, é quando você vai perceber a narrativa dos outros evangelhos, você vai perceber um fato muito importante, que os discípulos chegaram a propor o seguinte, foram 3 as respostas, as soluções possíveis demonstradas pelos discípulos, mas as 3 alternativas não foram e não poderiam ser utilizadas. A primeira foi o seguinte, Senhor, despede o povo, manda o povo para cada um para sua casa e cada um se vira. Está entendendo? Olha, eles realmente têm fome, eles realmente precisam de se alimentar, agora o problema não é nosso. O problema é de cada um. Então, faz o seguinte, Senhor, despede a multidão, manda a multidão embora e cada um cuida da sua própria vida. Aí Jesus, de acordo com a narrativa de João, no capítulo 6, ele vai fazer essa pergunta para Filipe, e Filipe vai falar, Senhor, a segunda alternativa é o seguinte, se nós tivéssemos 200 denários, não bastariam. Nós não temos, também não há nenhuma padaria aberta para dar de comer a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e então não é pouca gente, muita gente. 200 denários, um denário representava um dia de serviço. 200 denários, um ano de trabalho. Um ano de trabalho não era suficiente para dar nem um bocadinho para cada um. Não vai ser suficiente. Aí, no verso 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, André vai propor uma solução. O verso 9 ele falou assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Perceba o que André está falando. Senhor, eu vi um rapaz aí, ele tem um lanchinho, tem 5 pães e ele tem 2 peixes. Mas eu já quero dizer para o senhor uma coisa. Embora tenha isso, é muito pouco, não é suficiente. O que é isso para tanta gente? E é interessante que no verso 11, aliás, no verso 10, Jesus faz o povo se assentar, cada um, a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se senta, e aí Jesus toma os pães, dá graça e distribui entre eles, e depois faz o mesmo com os peixes. Os pães de cevada é o seguinte, pão de cevada é pão de pobre, pão de trigo era pão de rico na época. Os pobres comiam pão de cevada. Ele tinha mais ou menos 30 centímetros, era redondo, 30 centímetros e fino, como uma massa de pizza, bem fininha, e 30 centímetros de largura. O menino tinha levado aqueles pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Os peixes eram uma espécie de peixe banhado no óleo, tipo uma sardinha. Era o lanchinho dele, daquele dia. E eu vejo aqui algumas coisas interessantes. O menino não tem coragem de entregar aquele lanche. É tudo que ele tem, mas ele está disposto a entregar. E aí eu queria pensar com vocês aqui 3 coisas, meus irmãos, com relação a esse texto, para a gente ser abençoado aqui pela palavra de Deus. A primeira verdade que eu quero destacar aqui para a gente pensar juntos é sobre a necessidade da multidão. Jesus olha e vê que a multidão tem uma necessidade. É assim também na minha vida e na sua vida. Nós temos necessidades. E Jesus olha para uma multidão que tem uma necessidade que não pode ser solucionada pela própria multidão. Irmãos amados, nós temos necessidades que não podem ser supridas por nenhum de nós mesmos. Nós temos necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais, nós somos seres humanos que temos necessidades na alma. Nós temos necessidades maiores do que a gente consegue imaginar. Somos carentes. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que todos nós, você e eu, o mundo, todo ser humano tem algo em comum. Temos necessidades.
necessidades nas quais nós jamais podemos preenchê-las, satisfazê-las por nós mesmos. Então, a primeira verdade que eu vejo nesse texto, a necessidade da multidão representa a minha e a sua necessidade. A segunda verdade que eu quero pensar com você nesse texto é da impossibilidade dos discípulos. Ao mesmo tempo que você e eu temos necessidades, nós também temos impossibilidade de satisfazer essas necessidades. Os discípulos, todas as alternativas que eles propuseram não foram suficientes. Olha, manda embora. Olha, Senhor, nem 200 denários dá para solucionar o problema. Ó, Senhor, tem um garoto aí com 5 pães e 2 peixes. É interessante que Jesus vai usar, nas alternativas que os discípulos ofereceram, o Senhor Jesus vai usar a mais improvável. Se você pensar, melhor mandar o povo embora. Logicamente é. Cada um se vira. A segunda possibilidade, 200 denários, dá para comprar alguma coisa. Não é suficiente, mas é alguma coisa. Agora, o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças? O que isso representa? Isso é quase nada. Jesus vai pegar, então, a menor alternativa, a menos provável, a menos suficiente, ele vai tomar para si, agradecer e fazer aquele milagre. Portanto, nós temos necessidades, meus irmãos, você tem. As nossas necessidades são muito maiores do que dinheiro, embora seja uma necessidade, mas a minha e a sua necessidade vai muito além do que a necessidade financeira. Temos necessidade de saúde, embora seja uma necessidade, nós temos necessidades muito maiores do que essa. Temos necessidade de pessoas, de amigos, de coisas, tantas outras. Mas Jesus vai ensinar nesse texto aqui que você e eu temos uma necessidade muito maior de pão. Que pão? Não é o pão que se come. Não é o pão que você pode tocar, literalmente falando. É o pão vivo que desceu do céu. Lembra que no início eu disse a você que todo sinal ele é uma realidade visível que aponta para uma realidade maior do que aquela própria realidade? Jesus Cristo está mostrando para a multidão o seguinte: vocês têm uma necessidade muito maior do que essa de comer pão, alimentar o corpo. Vocês têm uma necessidade na alma, que pão nenhum desse mundo pode saciar, a não ser o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando: eu sou a necessidade, eu sou a solução, eu sou aquele que pode satisfazer a necessidade que vocês todos possuem. E isso vai ser explicado no próprio capítulo 6 de João, porque se vocês perceberem no texto, a partir do verso 22, Jesus Cristo falou assim: olha, vossos pais comeram o maná no deserto, vossos pais comeram o maná, mas morreram. E Jesus vai dizer que eu sou o pão vivo que Deus dá, eu sou o alimento que quando vocês comem, vocês vivem. Portanto, meus irmãos, a primeira verdade aqui que eu vejo nesse texto, a necessidade da multidão. A segunda verdade que eu vejo nesse texto, a impossibilidade de nós satisfazermos essas necessidades. E a última verdade que eu vejo nesse texto é que só Jesus pode satisfazer, preencher as nossas mais profundas necessidades. Ninguém mais pode, só Ele pode. Por isso que o ser humano é um ser complexo. Um ser que tenta procurar preenchimentos em tantas coisas. Em dinheiro, em riquezas, em poder, em status. E a gente vai procurando preencher essas necessidades e a gente chega no final delas, a gente percebe que todas elas não foram suficientes para preencher a maior necessidade da nossa alma, de alimento celestial, que o mundo não pode preencher. E Jesus Cristo então vai chamar o problema para Ele mesmo. Ele pega os 5 pães, Ele pega os 2 peixes, manda o povo se assentar, e eu fico imaginando a cena, imagina comigo a cena. Aquele povo todo sentado, só Jesus em pé, com 5 pedaços de pão, de 30 centímetros na mão,
2 peixinhos e ele dá graças. Aqui me ensina uma lição, meu irmão. Se é pouco que você tem, mas se você colocar o pouco nos pés do Senhor, o pouco pode virar muito. Tudo que você tem é pouco, mas se estiver sendo depositado aos pés daquele que pode multiplicar, é suficiente. O menino abriu mão. Está aqui, Senhor, o meu lanche eu entrego nas suas mãos. Jesus pegou os pães, pegou os peixes, deu graças, mandou a turma sentar e começou a distribuir. E o povo começou a comer, a comer, a comer, a comer. A ponto de todos, nós estamos falando de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com fome, todos comerem, se fartarem e depois de todos estarem satisfeitos, sobrar 12 cestos. Me ensinando uma lição preciosa, meus irmãos. E a lição é que, quando nós entregamos o que temos aos pés do Senhor, Ele pode fazer multiplicar ao ponto de ser suficiente para mim, para quem está ao meu redor e sobrar. E me ensina uma segunda lição importante. Nós não podemos desperdiçar as sobras. Jesus falou que sobrou, recolhe. Não há desperdício nos milagres. Não há desperdício quando nós colocamos nas mãos do nosso Senhor. Então eu queria te fazer uma pergunta aqui à luz desse texto, meu irmão e minha irmã. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? A sua maior necessidade já foi preenchida? Eu estou percebendo tanta gente vazia, cheia de tantas coisas, mas vazia do necessário, vazia da presença do nosso Senhor. Lembra, o sinal é uma realidade visível que aponta para uma realidade muito maior, e a realidade maior nesse sinal era Jesus. Jesus está falando o seguinte: eu estou multiplicando o pão e eu estou dando pão para vocês comerem, mas vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse pão que vocês comem, vocês não voltarão a ter fome, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Portanto, o que você e eu precisamos, meu irmão e minha irmã, é de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Podemos ter as outras coisas, mas elas não são suficientes. Cristo é. Ele é o pão que desceu do céu. Eu tirei algumas lições aqui. Algumas lições para a gente pensar na minha vida e na sua vida. Primeira lição. Quem segue a Jesus pelos sinais, segue a Jesus de forma superficial. Perceba que a multidão está atrás de Jesus por causa do milagre, não está atrás de Jesus por causa dele, da pessoa, do senhorio dele. O próprio Jesus vai se retirar dali porque eles queriam torná-lo rei. E Jesus entendeu, eu não estou aqui para ser alguém onde vocês vão aclamar, seguir, como se fosse um rei. Não é isso que eu quero. Eu sou Senhor, eu sou Salvador. Portanto, meus irmãos, quem segue Jesus pelos sinais, segue Jesus de forma superficial. Cuidado para você não esperar dele apenas milagres. Você e eu devemos seguir a Jesus e esperar de Jesus tudo o que é essencial para a minha vida e para a sua vida. O que é essencial? Ele e o perdão dos nossos pecados. Portanto, quem segue Jesus pelos sinais, o segue de forma superficial. Segunda lição, sempre estamos sujeitos à incredulidade. É interessante que Jesus sempre nos testa, não é? Jesus sabia do que ele iria fazer, sabia do milagre que ele iria realizar, mas ele testa. O que nós vamos fazer? Pergunta para os discípulos. Despede, Senhor, a multidão. Nem 200 denários é suficiente. Tem um menino aqui. Sempre nós estamos diante desse impasse, ou acreditar nele, ou duvidar. Ou crer, ou ser incrédulo. Crer em Jesus, meu irmão. É tempo de nós crermos e manifestarmos o que cremos, como cremos, em quem cremos para o mundo. É tempo de você crer que Ele rege o universo, que Ele domina a minha vida e a sua vida e que Ele é suficiente. Nós não precisamos de Jesus mais alguma coisa para ser salvo, nós precisamos de Jesus. E mais o que, pastor? Mais nada, somente Jesus. Ele é suficiente. Portanto, sempre haverá uma luta no meu e no seu coração
contra a incredulidade. Contra a incredulidade. Terceira lição para a minha vida e para a sua vida. Deus já sabe o que vai fazer, mesmo assim Ele nos testa. Já parou para pensar nesse texto? E já parou para pensar que em nenhum momento Jesus fez magia? O que o mágico faz? O mágico sempre faz um objeto aparecer do nada, não é assim? Não existe, e aí, por aquela magia, ele faz o objeto aparecer. É interessante, Jesus não fez pão aparecer. Jesus não fez peixes aparecerem. Jesus pegou os pães e os peixes e multiplicou. Jesus sempre parte de uma realidade. Num casamento faltou vinho, ele não faz vinho aparecer. Ele manda encher as talhas de água e transforma a água em vinho. É assim na minha vida e na sua vida. Jesus não é aquele mágico que faz coisas aparecerem. Jesus é o Deus do impossível, que pega o que temos e transforma no suficiente. Portanto, você precisa de colocar nas mãos do Senhor aquilo que você tem. É pouco? Coloque nas mãos dele, com fé. Ele fará ser suficiente. Creia. Jesus não é o mágico, ele é Deus. E a última lição que eu quero trazer para o meu coração e para o seu coração. Jesus é o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma. Ele mesmo diz a partir do verso 22 e depois a partir do verso 41 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos dele e dele somente. A multidão se fartou, mas voltou a ter fome. Mas aquele que se alimenta desse pão vivo tem a sua alma satisfeita, realizada, plena, preenchida. Portanto, meu irmão e minha irmã, que esse Jesus seja o meu pão e o seu pão, diariamente, rotineiramente, e que esse pão vivo que desceu do céu seja o nosso único e verdadeiro alimento. Amém?